Sejam bem-vindos. O viajante desta semana tem 35 anos e já foi a 85 países. Começou sozinho no Sudeste Asiático, como começam, de resto, muitos viajantes. Um mês de mochila às costas. Já andou um pouco por todo o mundo. No Sudão, viu-se no meio de uma rixa entre duas famílias, que acabou em tragédia. No Bangladesh, fugiu de uma tempestade. E na Etiópia subiu ao vulcão Ertaale, um dos poucos vulcões ativos no mundo. António Avelar, bem-vindo às Conversas do Fim do Mundo. Olá, João. Obrigado Ora é pelo essa. convite. António, porquê é que a Etiópia é o teu país preferido em África? Fiquei di- curioso quando me disseste isso na última conversa que tivemos ao telefone. Acho que foi uma questão de gestão de expectativas. Ia sem nenhumas e fiquei completamente deslumbrado. Aliás, Com o quê? com a hospitalidade, com a cultura que é completamente diferente daquilo que encontras na generalidade de África, até porque foi um dos poucos sítios que nunca foi colonizado. Teve uma ocupação italiana durante cerca de 4 anos, mas no século XX, meados do século XX. Mas de resto mantém uma traça original que remonta há séculos e eu acho que torna precisamente a Etiópia extremamente única. E toda a herança cultural que tem, desde as igrejas em Lalibela, os castelos de Gondar, a maneira como Addis Ababa se está a transformar numa das grandes cidades africanas, eu acho que é fascinante. Gostei tanto que voltei uma segunda vez passado 6 meses, porque não aguentei não ver mais e então meti-me no outro avião e lá fui eu. Bom, então a primeira vez que lá foste, quanto tempo estiveste na Etiópia? Tive 2 semanas na Etiópia da 2 primeira semanas. vez, fiz um percurso um bocadinho mais cultural, mais standard, visitei essencialmente centros urbanos, a herança cultural e ganhei um gostinho especial pela cozinha etíope, por exemplo, comi muito bem, a muitos sítios. É? O que, É o que, ótimo. que é que se come na Etiópia? Olha, essencialmente, na Etiópia cultiva-se muito teff, que é um cereal altamente proteico e nutritivo, e eles fazem com aquilo injera, que são aquelas panquecas enormes, úmidas, em que depois colocam os toppings todos e partilham. E essencialmente, E que tópicos é que eles olha, lá os colocam? toppings que eles usam, sei lá, carne estofada, montes de legumes, montes de leguminosas estofados. Tem assim umas influências da Costa do Malabar, sabes? Deve ter dado por ali alguma coisa que fez com que a cozinha se enriquecesse ao longo do tempo e é extraordinário. Parece que estás a comer um prato de comida do Médio Oriente misturado com um prato de comida da Índia ou, sei lá, às vezes até um pirão brasileiro. Parece uma mistura tão única, é mesmo único, não há nada igual. Etiópia. Sim, senhor. Engordaste na Etiópia? Provavelmente não. Também andei muito e andei a queimar aquilo que comia. Muito bem, 2 semanas. Depois voltaste lá 6 meses depois. 6 meses depois, mais Foste 2 aos semanas, mesmos sítios ou Não. não? Foste a locais completamente diferentes? completamente diferentes. Aham. Da segunda vez fui a Harar, que fica no este do país, perto da fronteira com a Somaliland, e aquilo é essencialmente uma vila muralhada com, dizem, 99 mesquitas e é um daqueles sítios de postal, porque é tudo super colorido, com padrões desenhados no estuque das paredes. A cultura é muito mais islâmica, portanto a Etiópia essencialmente é um país cristão ortodoxo. E naquela zona já há muitos muçulmanos e há uma diferença social, de ambiente gigantesca do resto da Etiópia que eu conhecia. E nesse... Mais monocromática? Não, antes pelo contrário. Não, a outra Etiópia, Sim, a outra muçulmana é Etiópia, mais sim. colorida. É, mais colorida, mais vibrante, talvez. E tem muito a ver com as roupas, tem a ver com as tintas que eles usam para pintar a cidade, as mesquitas. É muito rústica, é assim uma coisa, parece feita de papier-mâché, sabes? É uma cidade boneco, é muito giro. E há uma particularidade cultural aí, que é uma zona de onde são endémicas hienas malhadas. E no século XX, antes do meados do século XX, elas comiam muitas crianças e muito gado, porque eram fracos e estavam à disposição. E elas vivem ali, não é? Era um clash entre o ser humano e a vida selvagem. E então houve uma família que decidiu passar a reunir os restos dos talhos todos ali à volta, ir para um monte longe da cidade e deixar a carne para as hienas para as saciar e incidentemente deixou de haver esse tipo de procura da parte das hienas, de gado, de crianças, e resolveram assim esse conflito.
Entretanto, isso tornou-se uma atração meio turística e quando lá vais tens que ir ver as hienas e dar comida à boca das hienas. Dar-te comida à boca Dar das comida à hienas. boca, pegas num pauzinho e dás assim um naco de carne na boca das hienas. Mudou um bocadinho a minha... E tu fizeste isso? Fiz isso. Aliás, é turístico, mas não é turístico porque aquele sítio não é turístico. Eu fui com um amigo meu dessa vez, apanhámos um táxi e dissemos ao tipo, queremos ir para o sítio das hienas, 20 minutos de táxi até ao monte. Estava lá o senhor das carnes, com 2 cestos cheios de carne crua, e éramos nós os dois, o taxista, o senhor dos cestos, e estávamos junto ao carro. Ele começa a assobiar e começas a ouvir as hienas lá ao fundo a chegarem, vês 2 olhinhos brilhantes, 4, 6, 8, de repente tens 20 italianas à tua volta. Ui. E o tipo a tirar-lhes carne. Bem, o meu amigo que estava comigo, eu anda lá, vamos dar a comer às hienas. E ele, eu não vou mexer um músculo. E estava meio agarrado ao retrovisor, que era a única estrutura que havia ali, sabes? O táxi só tinha um farol aceso. E eu, não, eu vou. Mas era de noite. Era de noite. Era de noite. E lá fui eu dar de comer às hienas e foi muito giro e memorável. À boca? À boca. E então? É assim, estás com um pau na boca, não é um pauzinho, um galho. Sim. Tens uma distância de 10 centímetros entre os teus dedos e os dentes e a boca da hiena. Mas é espetacular. É aquela sensação de adrenalina. Sim. Eu acho que, obviamente, eu sou um bocado sensível a experiências em viagem não só, que têm a ver com animais, mas aqui não é... Acho que não configura de maneira nenhuma abuso ou o que for, porque aquilo foi uma estratégia criada pelos locais, não é? Para poderem evitar conflito. Ou confronto total com as hienas, saciá-las, não obstante manterem-se uma população de hienas selvagem. Portanto, há ali uma população semi-domesticada. Exatamente. Elas andam completamente livres e ainda por cima nem sequer estão tagadas, como eles põem aqueles... os chips nas orelhas, não é? GPS. Ou aquelas coleiras GPS, nada disso. Nada. Mas é muito giro. Uau, muito bem. Olha, e foi na Etiópia que subiste ao vulcão, deixa-me lá ver se eu... o Ertaale. Exatamente. Que tem lava incandescente, não é? Tem. Lá em cima. Lá em cima e não só. Não, mas... Espera, então, o Ertaale é um dos 6 vulcões que têm um lago de lava permanente no mundo. Portanto, há sempre lava para ver. Na semana anterior, tens que ir sempre com guia, num grupo, éramos tipo 6 ou 7. Isso foi da primeira vez ou da segunda? Foste à Etiópia? Da segunda vez. E tu sais de uma cidade que é Mekelle e andas 16 horas de jeep pelo meio de nada, dormes a meio e depois chegas à zona do vulcão. Deserto, suponho. Sim, deserto. Chegas à zona do vulcão e temos um briefing com o guia e ele diz, bem, a semana passada houve um evento sísmico, portanto o caminho que nós costumamos fazer acabou. O lago de lava está maior, vamos tentar na mesma, mas não sei por onde. E é suposto portanto, subir à cratera, não é? Exatamente. É suposto subires, dormes lá em cima, depois vais ver o nascer do sol na cratera, voltas para baixo. Nós fizemos exatamente isso, mas sem a parte do dormir, porque não deu tempo, porque foi tão tenso e o caminho era tão maior do que aquilo que eles esperavam, que acabou por ser a noite toda a subir e depois parte da manhã a descer. Mas é extraordinário. É daqueles momentos em que te sentes mesmo muito, muito pequeno. Não é? Rocha incandescente, líquida, a brotar da terra, é inacreditável. Sentes-te mesmo pequeno. E basta uma vontade da natureza para tu claro, desapareceres, não é? Mas é assim, acho que estes riscos estão sempre latentes em qualquer viagem que se preze. Portanto. Então chegaste a ir lá acima, foi? Sim. Ok. Não viste foi o nascer do sol, porque era essa a ideia, não era? Não vi o nascer do sol, mas não na cratera. Não na cratera. Sim, mas não interessa porque foi mágico. Voltaria lá qualquer dia, a qualquer hora, porque é mesmo fascinante. E não é só o vulcão, aquela zona chama-se a Depressão de Danakil, está abaixo do nível do mar e tem uma série de formações geológicas interessantíssimas. Tem áreas inteiras cobertas de cristais de enxofre, de cobre, de ferro, e dá assim parece uma pintura, é inacreditável. É uma pintura porque tem muitas cores? Tem muitas cores e é... Há um lago verde perto, não é? O Lago Afera, não é? Sim, mas não... Foste lá? Sim, também fui. Mas a parte mais impressionante é o Ertaale, sem dúvida nenhuma. O vulcão. Estamos a falar de um cone com quantos metros de altura? Não tem muito, salvo erro, 300 e tal. Porque... Uma espécie de Serra da Rábida, mas assim só com um pico, não é? Nem é um pico, é mais um platô. É um vulcão com uma forma um bocadinho pouco habitual. Uma barriga. Exatamente. Muito bem. Etiópia. Olha, é seguro viajar pela Etiópia?
Relativamente. Não, eu achei seguro. Achei seguro? Mesmo, super tranquilo. Só se viaja de transportes públicos ou transportes com públicos. guia, não é? Não. Nessa Podes zona, alugar carro. podes fazer o que quiseres, podes ir de transportes públicos, podes. Há uma coisa que é que poupa muito tempo a viajar na Etiópia. Por exemplo, as distâncias são longas, de uma cidade para a outra, digamos, sei lá, de Addis Ababa para Lalibela, seriam 48 horas de autocarro, em que tens de dormir numa terra a meio, perdes 2 dias em viagem, mais vale voar. Portanto, às vezes compensa. Mas há muitos transportes públicos, táxis partilhados, montes, em todo lado, em qualquer sítio arranjas alguém que te leve para não sei onde. E essa zona da depressão de Danakil, com o vulcão e tudo, aí é que é obrigatório ires com guia e tens que ser escoltado pelas milícias locais, etc. É engraçado, porque vês outra parte do país que não vês na generalidade dos outros sítios. Mas tens de ser escoltado porque fica perto da fronteira com a Eritreia e até bem recentemente houve sempre problemas de segurança naquela zona. Mas pronto, agora está complicado, como se sabe, não é? Mas é um dos sítios mais fascinantes do planeta, sem dúvida. Muito bem, Etiópia, que fascínio, espetacular, boa. Foi um bom appetizer. Boa. Para quem ouve e está a pensar. Eu achava que isto era uma história principal. Uma história. Não. Também. Olha, António, o que é que aconteceu no Sudão? Sim, no Sudão, no vizinho Sudão da Etiópia. Foste apanhado numa rixa entre famílias. Foi nessa viagem também ou noutra? Foste à Etiópia e ao Sudão? Foi noutra viagem. Fui ao Sudão durante a pandemia. Estava tudo fechado e eu pensei, o que é que não está fechado? Andei a procurar, Sudão. E eu, Sudão. Sempre quis ir ao Sudão, bora, vamos. Então, peguei numa amiga minha e disse, queres ir ao Sudão? Espera, parênteses, porquê é que sempre quiseste ir ao Sudão? Porque eu já tinha estado no Egito e o Sudão é uma extensão daquilo que nós vemos no sul do Egito. Que lá começa o Nilo, não é? Sim, não começa, mas passa por ali. Sim. E o Sudão era o antigo reino de Cush, portanto aquilo tem uma conexão intrínseca ao antigo Egito, todo aquele imaginário também está presente no Sudão. E dizem, eu não sei se estou a acertar nos números, mas dizem que o Egito tem 200 sítios arqueológicos explorados. E eles fazem disso o cartão de visita deles, não é? Portanto, o Egito é conhecido por isso. E o Sudão tem 2.000, mas não são explorados. Houve financiamento para escavar, sei lá, para aí uns 15 sítios. E portanto, há muito mais potencial enorme, é extraordinário. Há um potencial incrível. E tudo aquilo que vemos no Sudão é mesmo de fazer o queixo cair, porque é lindíssimo. Pois com aqueles tons sempre de deserto, uma hospitalidade incrível, claro, como é natural naquela parte do mundo. Mas sim, esse percalço foi engraçado, porque... Esse percalço, a tal rixa entre famílias. Foi num barco, não foi? Foi numa balsa gigante a atravessar o Nilo de uma margem para a outra. E nós estávamos de carro, que entretanto tive que contratar um tipo... Eu e a minha amiga que veio comigo. Entretanto tivemos que contratar um tipo para ir connosco, porque havia... um problema de abastecimento de combustível e tudo mais, então os transportes estavam todos atrasadíssimos, nós só tínhamos 2 semanas. É uma questão de gerir o tempo disponível que tínhamos. E eles carregaram a parte de trás do carro com bidões de gasolina e estávamos sempre prontos para alguma eventualidade. Facilitou em muito a viagem, é verdade. Nós víamos filas para abastecimento de 2 semanas. Pessoas que dormiam no carro 2 semanas para conseguirem abastecer um carro. Mas pronto, então estávamos nessa balsa tranquilamente. Subi lá acima à cabine que não era uma cabine, era assim uma parte alta do poise de onde estava o comandante, o capitão da balsa. E estávamos a tirar fotografias, a partilhar amendoins com o pessoal que lá estava. Estavam muito curiosos porque estávamos 2 estrangeiros, 2 visitantes durante uma pandemia global ali. E de repente começamos a ver alguma comoção de 2 grupos. A balsa ainda estava encostada à margem. Vem um grupo de homens da margem, entram dentro da balsa, começam a incitar violência a outro grupo e pronto, e começa uma bulha louca. E havia no barco uns postes de metal, havia uma enxada. Eles pegam naquilo e começam numa batalha campal. Eu só tive tempo de agarrar a minha amiga pelo braço, entrar dentro do carro. Assim que fecho a porta, bate uma enxada
no vidro do carro. Eu ficava já aqui. Pronto, depois aquilo desenrolou-se. Foste salvo pelo vidro. Eu fui salvo, mas houve um senhor que não teve tanta sorte, que apanhou com a enxada e em cima do capô do carro e finou-se. Foi um momento um bocadinho tenso. Caramba, e como é que isso acabou? Como é que acabou essa viagem? Acabou porque chamaram a polícia, Sim? que demorou 1 hora, salvo erro. Não sei se estou a magicar, mas acho que foi 1 hora mais ou menos a chegar. E aquilo era, imagina, 2 miúdos a brincar à apanhada à volta de um carro. Sim. Nunca se apanham entre eles, não é? Só que eram 2 grupos de homens. E era, bem, um bocado estranho, um bocado violento, mas depois passou completamente, porque a polícia chegou, levou o corpo, levou os grupos e calmaria total. Acabou assim, tal como começou, acabou. E depois, não é? A tensão com que nós ficámos foi um bocadinho agressiva. Imagino, não é? Pensar, bom, sim, a outra margem deve ser o caos, não é? A outra margem do Nilo. Não, por acaso não. Estávamos ansiosos para chegar à outra margem, para nos limparmos um bocadinho purgarmos um bocadinho daquele episódio. Mas pronto. Muito bem, faz parte. Ainda bem que correu tudo bem para vocês. Sim. Enfim. Sabes que eu acredito que tenho um bocadinho de sorte nas viagens, porque tirando isto, eu nunca tive assim situações de perigo iminente, risco para a minha integridade física. Mas já estiveste em sítios violentos? Tive em sítios que são percepcionados como violentos. Porque há vários sítios que têm essa fama persegue-os e não têm proveito. Por exemplo, Iraque, Iémen, Myanmar, Bangladesh, mas sim, diria que mais no Iémen, provavelmente. Olha, vamos ter a oportunidade de falar do Iraque e também do Iémen na segunda parte do programa desta semana. Estamos na reta final da primeira parte, vamos abrir o álbum de viagem. António Avelar, guardas em casa algum objeto que tenhas trazido das tuas viagens que seja especial? Eu tenho um género de hoarder, portanto eu agarro sempre alguma coisa nas viagens, tento trazer sempre alguma coisa. Coisas com bastante significado. Olha, o ano passado fui ao Japão, trouxe um hariko, que são aqueles bonecos feitos de papier-mâché, espetaculares, com um detalhe incrível, e é um tigre com 1 metro de comprimento que abana a cabeça quando tocas na cabeça. Tipo aqueles cãezinhos que ficam no carro. Espetacular, com um detalhe incrível. Feito de papel? Feito de papel. E depois tem outra coisa, que é uma fechadura de madeira de Shibam, Manhattan do deserto, que fica no Iémen. E eles estão sempre a fazer a manutenção da cidade, sempre a atualizar a cidade, a arranjar aqueles edifícios com 500 anos, e vão descartando as estruturas antigas e substituindo por novas, e então tem lá uma fechadura da última renovação que foi feita num dos edifícios, que também é incrível. Muito bem. Foi o álbum de viagem do António Avelar. António, vamos continuar a falar na segunda parte, depois de uma curta pausa. Até já. Que era um grupo de gente completamente à margem e todos cheios de raiva. Esta é a Operação Papagaio, o plano mais louco de sempre para derrubar Salazar. Uma emissão pirata declarando o fim do fascismo e esperando uma revolução. Uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Miguel Guilherme, com banda sonora original de Rita Red Shoes. Segunda parte das conversas do Fim do Mundo, esta semana com António Avelar, tem 35 anos, já viajou por 85 países. António, eu dizia no início do programa que tu começaste a viajar de mochila às costas no Sudeste Asiático. É, na verdade, por onde começa, digamos assim, a carreira dos chamados grandes viajantes. O que é que te atraiu no Sudeste Asiático com 20 anos? Era o facto de ser barato? Também, claro, não é? Com 20 anos. Mas... Ou é na América Latina, não é? É. Eu, mais tarde, não muito mais tarde, 1 ano ou 2 anos depois, fiz um mochilão também na América Latina, um bocadinho fora do formato normal, mas o Sudeste Asiático... Espera, porquê? O que é fora do formato normal? Eu estava a viver em São Paulo na altura, a fazer um intercâmbio, e então era mais fácil
não é? Mas passei aquele lado da Bolívia, Chile, não fiz isso. Preferi ir para a Colômbia, fui ao Carnaval de Barranquilha em 2012, em que ainda tinhas Farc perto das cidades, era assim havia as forças revolucionárias. Um bocadinho de tensão, mas tornou-se também um dos meus países preferidos. Muito mas bem. Em relação ao Sudeste Asiático, acho que, estando aqui na Europa, e já tinha viajado antes para Brasil, Estados Unidos, África do Sul. Porque a tua mãe trabalhava na TAP, não Exatamente. é? Portanto, havia a possibilidade de tu viajares foi uma coisa que me foi de uma cultivada forma mais barata miúdo, também, não é? Pois. E era bom, era ótimo, porque ganhei mundo, comecei a ganhar mundo relativamente cedo. E no Sudeste Asiático há aquele imaginário dos templos, da cultura, da cozinha, e é tudo tão diferente daquilo a que nós estamos habituados. Eu nunca tinha visto nada semelhante. E como era um sítio barato, relativamente acessível e completamente diferente, disse, não, vou experimentar. E foi extraordinário. Quanto tempo durou essa viagem? 1 mês. 1 mês. É extraordinário e eu continuo a voltar lá, porque eu acho que é um daqueles sítios que é confortável. Eu tenho um barómetro em que vou a um sítio e penso, morava lá ou não morava lá? Em qualquer sítio do Sudeste Asiático provavelmente morava. Em qualquer sítio? Sim, acho que sim. Há uma acessibilidade muito grande ali, de uns sítios para os outros. Há muitas possibilidades. E eu acho que, como na sua maioria são países emergentes, em desenvolvimento ativo e galopante, vai haver sempre mais ainda. Portanto, isso ainda promove mais os meus regressos e o interesse por essa zona do globo. Acho que é mesmo... Vale a pena. Qualquer pessoa que nunca tenha ido deve definitivamente ir. Ao Sudeste Asiático, os chamados tigres, não é? Conhecer os chamados Exatamente. tigres. Há um grande dinamismo económico lá. Sim, sim. Isso vê-se. Nota-se perfeitamente. Sim. Isso para um jovem europeu constitui um desafio, não é? Não? Eu Não me senti pões as coisas perfeitamente nesse... desafiado na viagem que fiz. Na primeira nem nas subsequentes não me senti particularmente desafiado. Senti-me a ganhar um gosto especial pelo diferente e pela exploração e procurar sítios que não são óbvios. E foi aí que começou. Acho que aguçou isso em mim, mas não me deixou de maneira nenhuma desconfortável, nem foi um desafio ou um quebra-cabeças muito grande. Isso foi antes ou depois de teres feito o curso em design? Sim. Design e também andaste em engenharia civil, não foi? Na engenharia civil. Sim. Isso foi no meu primeiro ano de design, depois de ter desistido de engenharia civil, porque não era para mim. E foi no meu primeiro ano de design. Foi. Tu já fizeste tudo na vida, aos 35 anos, já estudaste, portanto, engenharia civil, desististe, não era para ti? 3 aninhos. Fizeste ainda 3 anos de engenharia civil. Fiz malzinho, mas fiz. Então és engenheiro ou não? Não. Não chegaste a acabar o curso? Não. Faltava-me ainda bastante. Ficou coxo. Fizeste então design? Fiz design. Estudaste aviação, não foi? Não. Eu trabalho na aviação. Trabalhas na aviação. Okay. Mas também tirei um curso de branding. Faço marcas. Mas o que é isso de fazer marcas? Criar identidades para empresas, projetos, produtos. E isso eu acho que também influenciou muito a minha maneira de viajar, porque eu, com o avançar do tempo, agarrei-me muito àquilo que tinha ganho como ferramentas em design e em branding e vou à procura sempre de beleza onde ela não é óbvia. E eu acho que é extraordinário. Imagina, este ano fiz uma viagem ao Iémen, tirei fotografias, ando sempre de máquina atrás, fotografei, pus nas redes sociais, mostrei aos amigos, fiz agora recentemente uma exposição. E as pessoas que nunca pensaram no Iémen, a não ser como um sítio de guerra, conflito e fome, chegam ao pé de mim e dizem: uau, fizeste-me ficar com vontade de ir ao Iémen. Eu nunca tinha pensado que podia ser assim. E de facto existe muita coisa que não é óbvia ao olhar destreinado, mas eu acho que este tipo de formação que tive na minha vida ajudou bastante a ter aberto um bocadinho os horizontes em termos visuais e alimenta as viagens. Desculpa a provocação, douras bem a pílula, é isso? Não, as coisas existem. Não, é verdade que as coisas existem. O preconceito basal está lá, não é? Por isso é que essa ideia inicial é difícil de combater. Mas a beleza está lá, a hospitalidade está lá. É só preciso ir e experimentar, porque não é difícil de nos depararmos com esse tipo de
coisas. Muito bem, falavas do Iémen. Tu tens um projeto profissional, podemos dizer assim, que é baseado em ti, no teu conhecimento, na tua pessoa, que é uma agência de viagens ao Iémen. Sim. Eu estou a organizar viagens ao Iémen e ao Iraque neste momento. É um projeto embrionário, mas já estive nestes 2 sítios, fiz contactos locais, tenho uma ótima percepção do que é preciso para levar pessoas a esses sítios em segurança e consegui montar um produto em que vou mostrar o melhor desses sítios às pessoas. O Iraque é o berço da civilização, é inacreditável. A herança cultural que eles lá têm é de outro mundo mesmo. O Iémen honra tradições com séculos. Todas as cidades que tu vês na viagem ao Iémen, obviamente que nós não vamos nem próximo de sítios com conflito, que ainda existem no Iémen, por exemplo. Pois. Mas a região que cubro nestas viagens é a zona de Hadramut, que é o sul do Iémen, e onde estão grandes pontos de interesse cultural, tipo Shibam, que é conhecida como Manhattan do deserto, uma cidade com centenas de edifícios com 500 anos, e são todos feitos de terracota e mantidos na sua originalidade. Portanto, eles são recuperados constantemente pela população local e a traça é sempre mantida. E é engraçado porque percorremos qualquer estrada no Iémen e todas as edificações são sempre honram sempre a traça tradicional. Parece que estamos a viajar no passado. É inacreditável, porque isto não, para mim, a primeira vez que lá fui não era expectável. Foi uma surpresa completa e acho que adiciona ao misticismo do país, e é um país que está envolto numa ideia que se calhar é errada, pelo menos nesta região. Eu quero mostrar isso às pessoas, quero mostrar a hospitalidade. Não existe nenhuma no planeta, na minha percepção, e que eu já tenho experienciado, superior àquela que encontras no Iémen. E em termos de beleza e impacto visual daquilo que se consegue ver lá, também acho difícil, porque é muito bonito. Eu ficava boquiaberto com as coisas que via. A envolvência natural das próprias vilas é extraordinário. Mas é um país em guerra, não é? É um país em guerra, sim. Está muito dividido. Tem os sauditas e os emiratis em determinadas zonas. Aquela zona mais quente neste momento é a zona da capital e do norte. A zona onde eu vou fazer as viagens é a zona do sul, não tem mesmo nada a ver. Além de que é obrigatório ter escolta militar no Iémen. E isso está, obviamente, garantido e organizado, portanto, tranquilo. É engraçado porque a hospitalidade é tanta que quando estive a primeira vez na zona, só tive uma vez na zona continental, uma vez na ilha de Socotra, mas a hospitalidade é tanta que eu não fazia ideia que os escoltas militares eram escoltas. Eu achava que eram amigos do fixer que eu conheci para me facilitar as coisas lá. Seguranças privadas. E não, eu achava que era a entourage dele, eram tipo amigos, porque dávamos tão bem, eram super queridos, hospitaleiros, vinham, metiam conversa e não sei o quê. Passado 2 dias é que eu percebi, calma, estes tipos são militares. Porque num checkpoint, a mudar de áreas governadas por entidades diferentes, eles renderam a outra equipa. E vocês eram os nossos escoltas. Nós somos amigos há para aí 4 dias, como é que eu não sei disto? Isso depois. Não, mas é fascinante. Não abrem o jogo. Não acho que tenha sido essa não abertura do jogo. Acho que era a maneira como eles se davam e queriam partilhar e queriam que nós víssemos o melhor do país. Acabavam por atuar também como um catalisador da hospitalidade, sabes? Foi uma surpresa. Muito bem. Mesmo. Olha, no Iraque também é um país devastado pela guerra, não é? Ou as imagens que nos chegam são sempre as mesmas? Há sítios que sim, nomeadamente Mossul e a zona à volta, porque tiveram o impacto nefasto do Estado Islâmico muito recentemente. Mas, curiosamente, tudo o resto, em termos de património cultural, de interesse e centros urbanos, foi bastante poupado e há muito poucas marcas de conflito nos sítios
mais nos ex-libris iraquianos. Até porque o regime de Saddam fez uma campanha de manutenção e atualização destes sítios, que são património da humanidade, muitos deles, e fez uma campanha para que eles fossem preservados. É engraçado porque os sucessivos reis, cada vez que construíam mais alguma parte de, sei lá, digamos Babilónia, inscreviam sempre numa das pedras da nova construção o seu título. E Saddam fez a mesma coisa. Há pedras na Babilónia que dizem isto é obra de Saddam Hussein, rei do Iraque, nananã. É um bocadinho esquisito, mas de facto tentou isso imortalizou-se ali. Mas é de facto uma das razões pelas quais o património cultural iraquiano está tão intacto. Pondo isto na balança do aquilo que se espera e aquilo que é na realidade, mas sim, mas há um cuidado grande e há muito orgulho da parte deles em mostrar aquilo que foram, aquilo que têm, e é lindíssimo mesmo. Mas há um confronto diário com um país que até há pouco tempo esteve em guerra, ou não? Ainda há checkpoints? Há alguns checkpoints em alguns sítios, relativamente poucos para aquilo que eu estava à espera. Acho que cada vez menos. Eu encontrei um país equilibrado, um povo impaciente para se mostrar ao mundo, para se abrir, para se modernizar. Isso foi o que eu encontrei mais no Iraque. Saltou mais à vista. Não foi a herança de conflito que eles tinham desde há pouco tempo, não é? Que estão em paz há relativamente pouco tempo, mas acho que um espírito de resiliência enorme que faz com que pareça um país normalizado, estranhamente normalizado, e acho que é de facto um dos sítios mais interessantes do Médio Oriente, se não do planeta. Dito assim, caramba! Mas eu sou um bocadinho... hiperbólico. Não. Também, mas sou um bocadinho parcial, porque eu tendo a ir a um sítio e ficar logo deslumbrado e apaixonado. Acho que não há assim nenhum sítio onde eu diria que não voltava. Apaixono-me pelas coisas com facilidade. Sim, a sério? Sim. E mergulhas nelas de cabeça? Mergulho, isso sim. Sem medos? Vou sem pensar, claro. Muito bem. Olha, na Coreia do Norte perdeste o telefone. Aí tive medo. Aí, pois, imagino que sim, não é? Conseguiste entrar com o telefone dentro do país. Sim. Utilizaste-o para tirar fotografias. Mas isso é que não era suposto fazeres, não é? Tirar fotografias. Então, pode tirar fotografias, mas as fotografias têm que ser aprovadas. Há um briefing antes que os guias te dão e dizem: não podes fazer fotos assim, assada, isto, aquilo. Por exemplo, só se pode fotografar o querido líder, não é? Do corpo inteiro, não é? Não se pode cortar nunca. Eu adoro fotografar coisas obstruções em primeiro plano. Imagina, fotografias do querido líder através de ramos de árvore. Sim. E havia um ramo que obstruía ligeiramente o canto inferior direito da fotografia e foi apagada pelas guias. Ui. E quando elas diziam agora não podes fazer nada, é um bocadinho, mas sabes ao que vais, não é? Portanto, sim, as regras são essas, não é? Não há surpresas nesse sentido. E quando elas diziam agora vamos passar num sítio que não se pode fotografar, e eu pousava a câmera, agarrava no telefone, chico esperto, e taca-taca. Minha surpresa quando no último dia estou no quarto do hotel e começo a procurar o telefone. Onde é que está o telefone? Não encontrava o telefone. Entrei um bocado em pânico, não é? Porque isto ainda por cima tinha sido no rescaldo da situação do Otto Warmbier, o americano que regressou aos Estados Unidos em morte cerebral. Esse infame caso. E desci ao lobby do hotel, liguei para o quarto das guias, que dormem no hotel também, e disse: perdi o meu telefone, estou em pânico. Elas falam inglês. Falam inglês. Curiosamente, eu fui numa altura em que não havia tours de grupo. Fui com um grande amigo meu e fomos num tour privado, éramos só os dois, virtualmente os únicos estrangeiros na Coreia do Norte, tirando o pessoal que lá trabalha, porque existem assim ONGs, etc., embaixadas. E tínhamos duas guias. Uma delas era filha de um embaixador da Coreia do Norte em Cuba e falava espanhol e português. Mas pouco se dirigia a nós. Estava sempre
a ouvir aquilo que nós dizíamos e tal. Tivemos que arranjar ali quase uma língua dos pés, às vezes, para comunicar e dizer certas coisas, mas adicionou algum entusiasmo à viagem, porque era giro. Sentiste assim um bocadinho de um espião? Era. Mas sentimos sempre esse peso na Coreia, não há hipótese, sim, estás sempre a ser vigiado. E elas desceram, ligaram para o condutor da carrinha que nos tinha andado a passear aqueles dias todos. E ele traz a carrinha de volta ao hotel. Eu entro na carrinha e o telefone, ainda bem, estava caído atrás do banco onde eu estava sentado. Recuperei-o intacto, ninguém mexeu nele. Portanto, porque senão ias ter um pequenino problema. Mas foram assim para aí 2 horas. Então tiraste muitas fotografias na Coreia do Norte? Sim. Não autorizadas? Retive poucas não autorizadas. Porquê? Porque houve um determinado almoço, tu és acompanhado à casa de banho, por exemplo. Estava a almoçar num restaurante normal e uma das guias acompanha-me à casa de banho, espera que eu saia para me voltar a levar à mesa. E a outra, quando eu chego à mesa, está na minha máquina fotográfica a apagar as fotografias que não aprova. Eu não disse nada, sentei-me ao lado dela, esperei que terminasse. Pronto, portanto aquilo que restou no meu cartão de memória é aquilo que trouxe para casa. E antes de fazermos check-out, lanço um aviso aos ouvintes. O Conversas do Fim do Mundo da próxima semana abre a possibilidade de se poder conquistar um bilhete duplo à Islândia. Ouviram bem? Vamos oferecer um bilhete duplo à Islândia. Fique atento ao próximo programa, porque a forma de conquistar esse bilhete está nas respostas do viajante da próxima semana. Fiquem atentos. Vou pedir-te para completar as habituais frases. Na minha mala vai sempre. Minha máquina fotográfica. Não falha. Indispensável. Não, com ela para todo lado. A viagem com mais peripécias que realizei até hoje, qual é que foi? Acho que diria o Sudão, não é? Ver alguém morrer à tua frente não é fácil. Pois imagino que não. O carimbo de passaporte ou o visto mais difícil de obter? Não tenho nenhum em mente. Foi sempre fácil? Foi sempre relativamente fácil. Ótimo, ainda bem. A recordação de viagem mais cara? A recordação de viagem mais cara foi um tapete persa que comprei em Isfahan, no Irão. 25 kg, 6 metros quadrados, dobrei-o e andei com ele às costas mais 10 dias e ainda o trouxe para Lisboa. Lá está em casa, espetacular, lindo de morrer, feito à mão. Estou muito feliz com a aquisição. Quanto é que custaram esses 25 quilos? Olha, por acaso não foram muito caros. Não. Porque um tapete persa a sério, na origem custou à volta de 350 euros. Portanto, compensa. A refeição mais estranha, qual foi? A refeição mais estranha, eu tinha 2 ou 3 em mente, esqueci-me, mas vou dizer que talvez tenha sido o tubarão fermentado na Islândia, que tem um odor amoníaco e é comido com manteiga batida. É uma coisa que era muito comida há vários anos atrás, agora não é mais uma coisa turística que vai-se lá, prova-se, mas não vou voltar a comer aquilo, de certeza. Não recomendas? Pensar. Tubarão fermentado. Olha, gostava de viajar com? Gostava de viajar com o António Guterres. Porquê? Acho que ter uma pessoa com o mundo e de outra geração comigo ia-me dar algum contrapeso na maneira em que vejo as coisas e acho que gostava, mais do que viajar, se calhar gostava de conversar com ele e experienciar realidades não diferentes. Tanto para lhe mostrar o mundo ou para ele te mostrar o mas mundo, se calhar mas para cruzarmos impressões, exato, partilharmos a experiência. Uma viagem de partilha. Acho que sim. Entre ti e o António Guterres. Ainda por cima temos o mesmo primeiro nome. António. Os Antónios. Olha, António, para fechar, que música escolheste? Trouxe a Come, da Jane, que convida as pessoas, ou a pessoa para quem ela está a falar na música, a vir ver o mundo com ela, e eu acho que é um ótimo ponto final. Muito bem. António, a falar, foi um gosto. Obrigado por teres aceitado o meu convite. Obrigado. Jane, a fechar a conversa do Fim do Mundo desta semana. Estamos de regresso de hoje 8 dias, já sabem, sejam bons e boas viagens. Baby, come, now we know
now we got